Inicialmente, me somar aos protestos e ao chamamento de Vossa Excelência, senhora senadora, nessa questão do movimento dos estudantes brasileiros na defesa da educação, contra o plano do ensino básico que está sendo implementada pelo governo e o movimento também que resiste a dar energia positiva aqui para dentro do Senado, neste caso agora, no enfrentamento com a discussão sobre a PEC 241. O movimento dos estudantes brasileiros, além deles estarem lutando por uma boa educação, isso se soma à luta daqueles que querem lutar pela continuidade e a consolidação da democracia no nosso país. Por isso, presidenta, queria me somar a seus protestos, o seu chamamento às nossas autoridades, principalmente os governadores dos nossos estados. Eu venho aqui hoje falar de um modo geral do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, porque tem uma justificativa muito grande hoje, que é o aniversário da nossa maior liderança política e do nosso companheiro Lula. Hoje ele faz 71 anos de idade e que, portanto, eu queria fazer esta intervenção aqui em homenagem e, ao homenageá-lo, na verdade, em sua defesa da sua história, da sua luta e na defesa do Partido dos Trabalhadores. Fui provocado porque ontem eu assisti de longe, não estava aqui no plenário, a intervenção de uma senadora que, aproveitando talvez da nossa ausência, baixou o pau no PT. Estou usando baixou o pau porque foi isso que ela fez. Falou mal, falou... Não foi crítica, porque uma coisa é criticar, outra coisa fala mal, principalmente na ausência daqueles que poderiam estar defendendo ou emitindo uma opinião diferente daquela que ela exige. Pois bem, o Partido dos Trabalhadores, quando nós fundamos o Partido dos Trabalhadores, a nossa primeira insígnia, a nossa primeira palavra de ordem foi: é a nossa vez, era a nossa voz. Porque nós criamos um instrumento político, foi a partir do movimento social organizado, do movimento sindical, que lutava lá contra as questões econômicas de então, as políticas de arrocho salarial implementada pelos governos militares, mas também a falta de liberdade e de democracia. Isso movimentou com que os trabalhadores deixaram de brigar só por uma pauta econômica, mas também na ideia de criar um instrumento político que desse vez e voz para os trabalhadores, aqueles que não tinham vez e voz no país, não é? Portanto, uma voz política para poder processar essa disputa que está sendo estabelecida. Chegou a senadora Ana Amélia, foi ela que fez a intervenção ontem em relação ao nosso partido. Eu queria dizer, então, porque eu venho falar sobre o Partido dos Trabalhadores aqui. Então, o nosso partido foi criado exatamente como um instrumento de dar vez e voz àqueles que não tinham vez e voz no nosso país, enfrentando a ditadura, a falta de liberdade, a falta de organização, de deixar o povo se organizar. E fomos construindo instrumentos de defesa dos interesses, até porque nós vivemos numa sociedade de interesses, uma sociedade, naquele tempo, então, numa luta acirrada de classes. E fomos construindo esse processo. Se metemos na política e começamos a eleger um vereador ali, um prefeito acolá, um governador, até que nós fizemos eleger o presidente da República do país, um operário saindo do seio da luta e do âmago da organização da luta do povo, dos trabalhadores. E processamos isso.
enfrentando uma visão até então dominante no país, de 500 anos, porque é uma visão elitista de pensar o país, né? Quando nós implementamos um governo, foi exatamente para corrigir uma visão elitista de como pensava o país se organizar. E pensava um país só para eles, só para os grandes. Foi assim que, por exemplo, a minha região, a região amazônica, que foi pensada. Só a partir dos grandes projetos, a partir dos grandes projetos minerais, a partir dos grandes projetos agropecuários, tudo das políticas de governo, financiamento dos bancos, os favores de governo, era tudo só para os grandes. Essa visão que sempre dominou o país. As universidades eram só para os filhos dos grandes, as oportunidades de trabalho eram só para os filhos dos grandes. Enfim, era uma concepção que até então dominava o país. E a elite brasileira, toda vez que as organizações populares se organizaram e, através do seu representante, chegou ao poder, eles fizeram, ao longo do tempo, derrubar esse poder instalado. Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com Juscelino Kubitschek, e as coisas se acirraram mais ainda na década de 60, no início da década de 70, tiveram que usar o golpe militar para derrubar o poder popular que estava, então, implementado a partir da força da organização do povo. E foi assim que, então, o nosso companheiro Lula, presidente da República do país, aliás, um dos melhores e maiores presidentes da República do país, que hoje está aniversariando, e esse meio de intervenção aqui é para homenagear e resgatar um pouco a história do Partido dos Trabalhadores. E, em pleno século XXI, as elites, de novo, retomam o poder dos velhos métodos que eles sempre usaram quando as forças populares chegam para governar. Foi assim que o Partido dos Trabalhadores implementou no país e chegou ao poder, através da força da organização do povo, avançando ali e acolá em governos municipais e governos estaduais, e implementamos políticas econômicas, políticas sociais, políticas públicas, que ia ao encontro da concepção elitista que até então a classe dominante tinha construído no nosso país. Uma política, por exemplo, do Bolsa Família, é uma política de inclusão e uma política de renda mínima para aqueles que foram massacrados ou foram isolados através das políticas implementadas por essa visão elitista de pensar o país. E criar oportunidades daquela família sair daquela condição subhumana, através de políticas de exclusão, para ter oportunidade de ser incluída num processo de país, de desenvolvimento, de inclusão social. Daí as condições de que o Bolsa Família era feito, coordenado pelas mulheres, a chefe da família, a mãe de família, que criava as condições para poder o seu filho estudar, ter oportunidade de estudar, manter o filho na escola. E isso criou condições que hoje até esses primeiros que receberam o Bolsa Família hoje já são doutores. Tem um monte de exemplos disso por aí afora. Este é um processo de recuperação, de dar oportunidade para todos. A criação de projetos da educação, como o ProUni, o FIES e mais universidades, foi exatamente para dar oportunidade do filho do pobre ser doutor, do filho do trabalhador ser doutor. Eu posso pegar o meu próprio exemplo. Eu sou do interior de uma família muito pobre, grande, só tenho o 2º grau. Virei senador por causa da minha luta social, da minha luta política, porque oportunizada pelo sindicato que eu ajudei a construir, e depois tive a oportunidade de entrar num partido, que foi o Partido dos Trabalhadores, para lembrar aquela velha primeira palavra de ordem, era para dar vez e voz àqueles que não tinham vez e voz no nosso país. Por isso eu estou aqui
como senador da República, enfrentando os debates com aqueles que representam a visão elitista de país, com aqueles que representam a visão dos grandes que estão aqui. Isso é um processo que nós ganhamos na democracia. Só na democracia que cria condições para que o filho do trabalhador vire doutor, ou o operário pobre lá do interior vire senador da República. Mas eu não tive oportunidade de estudar, porque no meu município só tinha até terceira série primária. E para mim ir para a cidade, para a sede do município, só tinha até a quinta série primária. Foi a evolução, por causa da luta do povo, que hoje, através de um governo do PT, um governo operário do senhor Lula, que criamos universidades pelo interior afora do nosso país, para poder dar oportunidade do filho do trabalhador rural ser doutor, ter oportunidade de estudar, contribuir com o desenvolvimento do país, sendo pesquisador, sendo professor, sendo um grande profissional qualificado. Isso é produto de um processo, de uma geração de trabalhadores que construíram a perspectiva de viver num país que seja de todos. Um Brasil tão rico como ele é, se fosse governado com outra visão nesses 500 anos, hoje não tínhamos regiões pobres, ou ainda a gente passando fome, ou região como o Nordeste, que ainda vive os problemas da seca, os problemas da miséria, por falta de uma visão de desenvolver esse país, criando oportunidade para todos. Por isso, o que está acontecendo nesse país hoje? De que toda essa luta para processar um regime democrático, criando oportunidades para todos, governos que dão oportunidade para todos, criando condições para que o nosso país se desenvolva não só a partir do grande, mas criando condições para o pequeno também se estabelecer, para que os trabalhadores processem a qualificação de mão de obra para disputar no mercado de trabalho em melhores condições. Tudo isso podem agora criminalizar o PT, podem agora derrubar o PT, podem agora fazer tudo isso que estão fazendo com o PT, mas não esconderão da história que foi nós que mudamos este país, foi nós que quebramos uma tradição histórica de dominação, de uma visão de um país elitista, um país com uma visão que só pensava política pública para os grandes, só se pensava políticas de oportunidade para os grandes. Foi nós que quebramos isso, foi nós que criamos condições de financiar a agricultura familiar, foi nós que criamos condições de fortalecer as micros e pequenas empresas, foi nós que criamos uma política econômica com distribuição de renda e com inclusão social. Tiramos 40 milhões de famílias da fome e colocando em outros patamares, em condições sociais, do nível de classe do nosso país. Por isso, o que se passa no nosso país hoje, a bem da verdade, e o PT não tem medo de fazer essa autocrítica e dizer onde nós erramos, onde nós erramos. Com certeza, quando nós chegamos como prefeito em algum lugar, erramos em algumas coisas. Com certeza, quando nós governamos o nosso Estado, os nossos estados, erramos em algumas coisas. Com certeza, o companheiro Lula e a Dilma errou em um conjunto de coisas. Mas ninguém pode errar, pode a Rede Globo esconder, pode os grandes grupos de comunicação esconder, não esconderão da história. E foi nós que construímos este país, foi nós que fizemos chegar a política pública para o cidadão, lá embaixo. É só listar nas mãos o Bolsa Família, o Luz para Todos, a Minha Casa Minha Vida, os Mais Médicos, os programas de infraestrutura de unidades básicas de saúde, as creches.
Só para vocês terem uma ideia, na época do Fernando Henrique Cardoso, ele não criou nenhuma universidade pública. E ele era um homem cientista, político, falava 5 línguas. Pois bem, o operário que falava mal português deixou 16 novas escolas, novas universidades públicas para dar oportunidade para o trabalhador, para o homem lá, do filho do campo, lá do interior estudar. Na época do Fernando Henrique Cardoso, ele não criou, aliás, proibiu de construir escolas técnicas. Foi o Lula, operário, que deixou cerca de 264 novas escolas técnicas do Brasil. Só lá no meu estado, presidenta, há 100 anos só tinha uma universidade federal. Na época do Lula, se criou mais 4. Transformou uma que era faculdade rural em uma universidade rural da Amazônia e mais outras 2 que foi uma universidade baseada no interior mais para o lado de Santarém e outra no sul e sudeste do Pará, que tem sede em Marabá. Me permite, senador Paulo Rocha, só para complementar, no Paraná também nós ficamos por muitos anos com apenas uma universidade federal, a Universidade Federal do Paraná. No governo do Lula, do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos mais 3 universidades implantadas lá. A Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que hoje tem campus em todas as regiões do estado. Tivemos os Institutos Federais de Educação Tecnológica, tivemos a Universidade da Fronteira Sul, aliás, tivemos 4 e mais uma, a UNILA, a Universidade Latino-Americana, que foi implantada em Foz do Iguaçu, que atende estudantes do Brasil e dos países latino-americanos. Então, é para ver como se foi construído a educação, o investimento em educação, em tão curto tempo foi possível, que nós estamos revertendo essa situação de deixar o povo brasileiro sem a educação superior. E é lamentável agora que a PEC 241 venha exatamente no sentido contrário, que é de retirar recursos para a educação. Pois é, por isso que eu faço questão de fazer essa diferença, e só provocar a minha companheira, a minha colega de Senado, a senadora Ana Amélia, que fez uma intervenção ontem defendendo uma posição. Claro que tem diferenças na forma de a gente pensar o Estado. Claro que tem diferenças na forma do como pensa o Estado e que a visão que ela representa aqui e a visão que o Partido dos Trabalhadores representa o Estado. Nós queremos um Estado brasileiro que crie estas condições que o companheiro Lula criou. Nós podemos ter errado no processo da economia, equilibrar a economia e o orçamento, pode ter sido errado, mas não da forma como vocês pensam, nos incriminando, nos condenando. Na criminalização, que foi aí que se deu o golpe parlamentar. Porque numa combinação da questão da mídia, porque tem um papel importante para fazer a tal da formação da opinião, repetir diuturnamente e criminalizar. Não foi assim que criminalizaram, gente. O Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa. E faz parte, nessa aliança, alguém do judiciário que é para confirmar. A palavra do juiz no Brasil hoje, dizer que você é criminoso, que você é bandido, é óbvio que isso cria-se um ambiente de opinião pública para poder justificar aquilo que sempre a elite brasileira fez no nosso país. Se não consegue o poder na democracia, vai pelo golpe. Golpe político, golpe militar e golpe agora nessa combinação midiática, política, jurídica para poder criminalizar quem estava no poder. Nós erramos em algumas coisas? Erramos. Eu acho que o partido errou em não fazer uma reforma política para resolver o problema do financiamento. E acabamos fazendo a captação de recursos do financiamento das campanhas da mesma forma como eles faziam há séculos. Mas é só nós que somos os criminosos hoje. Para isso, ele trabalha com o judiciário fazendo a seletividade das acusações. Então, como não conseguiram ganhar 4 vezes da gente no processo democrático, aí processaram uma conspiração política
que se processou aqui uma maioria política no Congresso Nacional para poder tirar, no primeiro momento, a presidenta da República. O impeachment é apenas um passo deste processo que a elite brasileira está implementando no nosso país. O próximo, e já estão fazendo, é condenar o Lula. E se não puderem prender, vão tirar de uma forma a candidatura dele em 2018, porque sabem que se vier o Lula nas condições democráticas da disputa política, eles não têm gente para disputar e ganhar as eleições com a gente. Agora tem que criminalizá-lo e tem que prendê-lo. E se não tiver força para prender, vão eliminar a candidatura dele. Este é um passo. O outro passo maior, que a elite brasileira faz isso, é agora como mudar o Estado brasileiro que nós estávamos implementando, um Estado social, uma economia com distribuição de renda, com oportunidade para todos. Infelizmente, eu acho que no governo Lula as condições internacionais deram para ser implementadas alguns avanços na nossa economia, mas já no governo Dilma, principalmente na metade do primeiro governo para o segundo governo, os problemas da economia mundial entraram em crise profunda, acertando muito fortemente a nossa economia, que criou estes problemas e tudo por aí. Qual é a nossa saída? Que tem diferença entre a saída que a senadora Anabelle propõe e a nossa saída. A saída deles é o Estado mínimo, é a redução. Aí vem com o discurso de que tem que cortar gastos e tem que cortar um conjunto de coisas, porque é a visão do Estado mínimo, para favorecer uma economia baseada no rentismo, no processo que o capital financeiro hoje exporta para o mundo, para os países em desenvolvimento, etc. Então, o que acontece? Aí tem que cortar gastos. Então, fazer universidade para pobre, a visão deles é gasto. Para nós, não, é investimento. Então, tem diferença no Estado que a gente pensa, na visão de resolver o problema das crises. Tem crise econômica no nosso país? Tem, mas não é o caos, como pregaram para justificar o impeachment. Não é o caos, está aí. A própria instrumento maior de corrupção que aconteceu por dentro da Petrobras, mas a Petrobras está aí viva, criando condições de se transformar de novo numa das grandes empresas mundiais, como nós construímos no nosso governo, né? Com a questão do pré-sal e tudo mais. Qual é a visão daqueles que estão do lado do governo atual, imposto pelo processo do impeachment? É que é uma visão do Estado mínimo e que tem que entregar as nossas riquezas, porque tem que chamar os grupos políticos internacionais para vir ajudar a desenvolver o nosso país, com os dinheiros deles. Eles vêm tomar conta das riquezas que nós queremos. O que custa mais, o que custa menos para os Estados Unidos? O que custa menos para os Estados Unidos é gastar trilhões e trilhões de dólares para poder dominar os campos petrolíferos na região árabe, onde tem os grandes campos petrolíferos, ou comprar aqui a Petrobras a preço de banana e poder dominar o processo do pré-sal. Então, é isso que está em jogo. Infelizmente, se colocou em xeque a democracia do nosso país, porque este processo que eles vão querer impor vai ser dessa forma autoritária. Está aí os exemplos da forma como trata os estudantes brasileiros, porque estão brigando por uma educação mais qualificada e melhor para preparar os nossos jovens, e estão se movimentando, porque se o governo vem com a discussão de que para corrigir a economia tem que cortar gastos na educação e na saúde, é claro que uma sociedade que já conquistou isso, que avançou nessas conquistas, tem que se movimentar, tem que se brigar para que isso não aconteça, seja de quem governo venha.
Agora, a forma de reagir dessa forma autoritária é colocar em xeque a democracia do nosso país, uma conquista tão fundamental para o processo de resolver os problemas de um país como esse, desse tamanho, mas que é um país rico e que tem condições de sair das crises econômicas e tem condições de criar um país que dê oportunidade, cidadania e dignidade para todos. Por isso, é fundamental que a base disso, dessas relações, seja a democracia, e não um processo autoritário como as velhas elites fazem e fizeram no nosso país. Por isso... Senador, se me permite, eu gostaria, foi citada por Vossa Excelência. Todo o tempo, eu falei do seu nome exatamente porque eu queria exatamente fazer essa diferença, senadora Ana Amélia. A gente se respeita aqui, a gente tem uma relação de boa, mas tem diferenças fundamentais entre aquilo que a senhora representa aqui, o Estado brasileiro, a visão econômica que a senhora representa, e nós aqui. O que nós nos aceitamos é que essa divergência seja eivada de acusações ou de criminalização. O Partido dos Trabalhadores, eu não acho que o seu partido, ou o PSDB, ou o PMDB, etc., sejam organizações criminosas. Não acho. Mas o PT não é uma organização criminosa. Eu não sou criminoso. Ao contrário, você não conhece a gente aqui na convivência como pessoa humana, como pessoas aqui. Somos de bom grado, somos pessoas educadas, somos pessoas humanas, com sentimentos profundos de humanidade. Nós não aceitamos essa ideia de agora nós estamos sendo criminalizados como bandidos, como criminosos. Foi nós que nos movimentamos para conquistar essa democracia, inclusive estabelecer aqui, ter um operário, e com uma grande senadora que a senhora é, para a gente poder debater os assuntos e os problemas do nosso país. E não com acusações, com criminalização, como estão fazendo com o nosso partido e com o cerco que se faz no companheiro Lula. Por isso, o meu discurso, é minha intervenção, homenageando o companheiro Lula nos seus 71 anos que hoje faz. Ouço com atenção e com respeito à senadora Ana Amélia. É possível, senador Paulo Rocha, que o ex-presidente Lula me conheça o suficiente para saber qual é o meu lado e qual é o meu caráter e qual é a minha forma de agir quando era comunicadora e hoje como senadora. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo. Eu tenho um enorme respeito por Vossa Excelência, porque tenho a convicção de que tudo que Vossa Excelência disse nessa tribuna é o que Vossa Excelência acredita. Quero lhe dizer também, sou a filha mais velha de uma família pobre. E eu só cheguei onde cheguei, senador Paulo Rocha, trabalhando e ralando muito. Eu saí de casa com 9 anos de idade. Fui criada por uma senhora que me deu a primeira oportunidade, estudei em escola pública. Eu sei o que é a dor, eu sei o que é a dificuldade, porque fiz isso quando muita gente não tinha coragem de fazer isso. Saí de casa com 9 anos de idade, para poder estudar, porque até então eu não tinha estudado. Eu quero lhe dizer, senador Paulo Rocha, eu estudei em escola pública e só consegui chegar à faculdade também por bolsa de estudos. A primeira, concedida por Leonel Brizola, que foi grande amigo de Lula. E Brizola conhecia Lula e Lula conhecia Brizola. Não fosse isso, eu não estaria possivelmente aqui. E fui avaliada pelos eleitores do Rio Grande do Sul quando obtive 13.400.000 votos. Se eu tivesse sido uma pessoa sem caráter, uma má profissional, uma pessoa preconceituosa, eu não teria obtido essa votação. E tenho aqui a responsabilidade de representar com muito orgulho as eleitoras e os eleitores do meu Estado. E as minhas atitudes aqui são cobradas por eles e fiscalizadas por eles, e a eles eu devo satisfação. Devo e deverei sempre. Quero lhe dizer também, senador, que nunca o senhor ouviu da minha boca que o Brasil precisa de um Estado mínimo.
O senhor nunca ouviu. O problema não é um Estado mínimo, ou um Estado máximo, ou um Estado médio. O que os brasileiros querem, que pagam tanto imposto, senador Paulo Rocha, é um Estado que seja eficiente. Porque mesmo que o governo do presidente Lula tenha feito tanto investimento em educação, a qualidade do ensino médio brasileiro, a cada exame do Enem, é uma queda na avaliação da qualidade do aprendizado. Não adianta investir muito se o investimento não dá retorno em qualidade, meu caro senador. Então, é isso que nós temos que discutir. E eu quero dizer ao senhor também que o respeito que eu tenho por tudo de bom que o seu partido fez. Eu não sou uma pessoa que ignora os avanços, de ter continuado ele o PRONAF, de ele ter criado o Bolsa Família, mas de ter faltado a fiscalização se as pessoas verdadeiramente necessitadas estavam precisando receber aquele recurso. Essa é a questão, senador. Simplesmente esta é a questão. E eu aqui nunca falei que o partido é um bando criminoso. Nunca falei. Até porque o meu partido tem vários parlamentares envolvidos na Lava Jato. E a minha régua moral para qualquer partido, para o meu, a começar pelo meu, é a mesma. A regra de que ninguém, nem o presidente da República, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, nem o presidente desta Casa ou do Congresso Nacional, ninguém está acima da lei. Nós temos que entender que o país é outro. E o que está acontecendo hoje na Venezuela é uma demonstração clara de que o povo se mexe. O povo aprendeu a se mexer, a usar redes sociais, a se manifestar e a dizer o que quer. E eu estou aqui, senador, com muito orgulho. E quando eu usei a tribuna ontem, foi dizer, e eu quero cumprimentá-lo, porque pela primeira vez eu estou ouvindo um líder do Partido dos Trabalhadores, um senador do Partido dos Trabalhadores, reconhecer, eu não diria com humildade, que não há necessidade disso, mas reconhecer com um senso de realismo os erros cometidos. Esse é um grande gesto, e o senhor é a primeira pessoa que faz isso. O outro que eu vi falar isso foi Eduardo Suplicy, que fez 300 mil votos eleito vereador no estado de São Paulo. Então, senador, quando eu avalio o resultado das urnas do dia 2 de outubro, é para dizer que as urnas deram livremente, a autonomia pelo voto secreto, pelo voto direto, e deram uma demonstração do que pensavam a respeito do seu partido. Simplesmente isso. Eu não disse que o partido tinha cometido crime. Em nenhum momento falei em partido criminoso. Eu tenho esse respeito porque tenho aqui o dever institucional de ter respeito com os meus pares, que a sua legitimidade é a mesma minha, da senadora Gleisi Hoffmann, de qualquer senador aqui, que tenha a menor ou maior votação, a legitimidade é a mesma. E por isso eu quero aqui reafirmar o meu compromisso de estar defendendo, não isso que se fala, que eu sou defensora do Estado mínimo, não, eu sou defensora de um Estado eficiente. É isso que o brasileiro que paga tanto imposto está querendo. E agradeço a Vossa Excelência por a manifestação que fez no reconhecimento dos equívocos cometidos, e que isso tenha seguramente resultado. Não votei no impeachment para tirar a ex-presidente Dilma e colocar o Temer. Não votei por isso. Votei pelos erros cometidos no passado. E se Temer cometer erros como foram cometidos, terá de mim o mesmo tratamento e a mesma postura. E lhe dizer também que não há tolerância. Eu não posso. Procure no governo federal, em algum lugar, algum cargo remunerado do governo que eu tenha indicado. É exatamente para eu ter a independência de poder, aqui de cabeça erguida, ter essas atitudes que eu tenho por convicção e em respeito aos eleitores que me colocaram no Senado Federal. Agradeço muito ao senhor pela oportunidade que me dá de fazer esse esclarecimento. Senadora Ana Amélia, eu tenho o maior respeito pela senhora, pelo nível do debate que a gente tem discutido, os problemas que caem aqui para nós, principalmente nas comissões. Você vê que eu não sou muito de debater aqui no plenário, eu sou lá das comissões, onde está sendo discutido as coisas mais tranquilas e concretas para a gente solucionar os problemas do nosso país. Mas é duro, presidente. E não tinha como não ser este resultado. A senhora é da área de comunicação, de que o massacre midiático que se fizeram contra o PT não tinha outro resultado que não fosse esse, das eleições. Porque tem um objetivo, é acabar com o PT, mas não vão acabar com o PT. O PT é um dos únicos partidos, ou dos poucos partidos, que nasceu de baixo para cima.
Mesmo alguns partidos de esquerda no Brasil, os partidos comunistas, foram criados de cima para baixo. O nosso partido não, foi de baixo para cima. Discutido lá embaixo com trabalhador, com peão, etc. Por isso que criou condições de eu, um operário de uma família pobre do interior, minha mãe teve 17 filhos, sem condição de sustentar um. Virei senador da República, estou aqui no mesmo nível dos grandes senadores aqui, que se deu oportunidade, via o processo da democracia. Então, uma coisa para lhe responder, nós não temos nada a ver, no sentido da concepção, com Venezuela. Nós nascemos críticos de Cuba, nós nascemos críticos da União Soviética. Sabe por quê? Porque tem esta visão autoritária de governar. E nós decidimos, o nosso partido, em 1985, um debate acirrado, que nós íamos ser vocacionados pelo poder via a democracia. Então, e nós somos exatamente esse processo democrático. Por isso que nós brigamos e lutamos pelo processo da democracia no nosso país, entendeu? Então, nós não queremos, nós lutamos tanto para isso, que aproveitando que chegou os estudantes aqui, nós não concordamos com o regime que, como a presidenta Gleice denunciou no início aqui da sessão, como os alunos da mesma idade desses aí, 14, 15 anos, sendo algemado, carregado no ônibus, porque estavam dentro da escola resistindo por uma qualidade, por uma boa educação de qualidade. Então, se some a nós contra isso tudo, contra esse estado de coisas. Implementar uma política de corte de orçamento, da forma como estão implementando, aproveitando momentaneamente uma maioria parlamentar que está sendo colocada aqui, sem nenhum debate mais profundo, sem discutir com a sociedade, com os interesses daqueles que estão colocados, isso é uma conquista da sociedade. Educação, mais universidade, mais estruturas para a saúde, programas mais médicos, é uma conquista da democracia e da sociedade. E um governo de plantão não pode cortar assim de uma hora para outra. E tem que discutir com essa própria sociedade saídas. A saída é corte ou a saída é resolver o problema de criar uma reforma tributária que cria as condições. Quem tem muito, paga muito, quem tem pouco, paga pouco, e quem não tem, recebe. É esse o grande momento que nós tínhamos que avançar na democracia e em governos que nós conquistamos. Mas não, vem um governo agora, por causa de uma maioria parlamentar, criou as condições do impeachment da presidenta e agora implementa políticas de corte, políticas que estão colocando em xeque não só a democracia, mas os avanços que nós conquistamos nesta democracia. Por isso, eu agradeço o seu à parte. Temos muito a discutir aqui. Eu acho que, senadora Ana Amélia, eu acho que o ambiente hoje, melhor para discutir hoje, eu chamo a responsabilidade para o Senado brasileiro. Acho que na Câmara Federal está muito polarizada e tumultuada as coisas, né? Com todo respeito à Câmara Federal, mas para a gente enfrentar as dificuldades do nosso país, os problemas da nossa economia, do nosso desenvolvimento e os problemas da crise política no nosso país, é aqui, é no Senado Federal, que eu acho que está mais preparado para enfrentar estes desafios que estão impostos no nosso país. Por isso, presidenta, agradeço a atenção e a benevolência do tempo, mas era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado.